Olá, gente, tudo bem? Tudo certinho? Como é que estão vocês? Fala pra mim. Essa semana eu gostaria de falar sobre uma coisa que eu tava pensando essa semana que eu falo de uma coisa que eu tava pensando essa semana. Legal. Então, gente, eu tava pensando sobre um assunto essa semana que eu decidi falar nesse vídeo com vocês. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, se vocês seguem muitas blogueiras ou se seguem muitos youtubers, mas parece que cada semana, não necessariamente obrigatoriamente, mas tem alguns temas que são uníssono entre a comunidade que grava vídeos pro YouTube, por exemplo. Então, se essa semana a gente vai falar sobre cabelos, vai todo mundo falar sobre cabelos. Se essa semana vai rolar uma tag, todo mundo vai fazer aquela tag. Eu não sei se é algo combinado ou se a galera percebe, não, tá todo mundo fazendo isso e isso dá views e eu vou lá e vou fazer também, porque você vai ter muita visualização. O fato é que às vezes parece tão artificial, né? Mas não é exatamente sobre esse assunto que eu vim falar, que uma coisa vai pegando a outra e aí eu comentei aqui rapidamente, mas o que acontece é o seguinte, é que essa semana, essas duas últimas semanas mais ou menos, o tema meio que pairou assim em todas as redes sociais que eu sigo de youtubers, instagramers ou blogueiras, foi o assunto de Deus, assim, sabe? Parece que todo mundo resolveu ter uma experiência com Deus e gravar isso. Eu não tô aqui dizendo que foi falso, que não foi verdadeiro, enfim, né? Não tô aqui pra julgar ninguém. O fato, na verdade, que eu queria falar não é nem sobre a pauta que acaba viralizando entre os youtubers. O que eu quero... o que me chamou a atenção, na verdade, foi o olhar que cada uma dessas pessoas tiveram sobre Deus. E como elas passaram isso pro vídeo e como as pessoas receberam isso. Quando eu percebi, principalmente agora me vem à mente, 3 youtubers, assim, que fizeram conteúdos próximos ou parecidos, assim, falando sobre Deus, sobre essa relação com Deus e falando até como é Deus, mais ou menos, para elas, eu percebi que, sim, muitas pessoas estão carentes de Deus, muitas pessoas precisam, necessitam ouvir de Deus, o que é um ponto positivo. Agora, o que não é um ponto tão positivo vem agora, que as pessoas, me parece que elas não estão realmente interessadas em quem é Deus, em como é Deus, o que ele pensa, o que ele diz, mas no que o outro entende ou interpreta de Deus, entende? As pessoas, elas querem um Deus que se moldem ao que elas entendem de Deus, ou querem achar que Deus é. Porque assim, esses 3 vídeos que eu tenho aqui na minha mente como amostra para estar gravando esse vídeo aqui para vocês, em todos eles eu ouvi incongruências, né? Eu ouvi coisas sobre Deus que não é verdadeiramente assim. As pessoas, né, que assistiram o vídeo e acharam maravilhoso, comentaram sobre isso achando assim o máximo. Só que o que a gente vê hoje muito claramente na nossa sociedade, na igreja, nos jovens, é que eles não estão interessados em ouvir a vontade de Deus, ouvir o que Deus pensa daquele assunto, o que Deus pensa das minhas atitudes, dos meus comportamentos, sabe? As pessoas usam meio que Deus como um amuleto, né? Nossa, eu vou buscar a Deus porque Ele vai me dar prosperidade, eu vou buscar a Deus porque Ele vai me abençoar. Ou seja, as pessoas buscam Deus como um salvador. Só que Deus, Ele não é só salvador, Ele também é Senhor. E aí é nesse ponto que as coisas se perdem. Porque enquanto a gente está com Deus só, o Salvador, o cara legal, é massa, é beleza. Mas Deus é maior do que isso. Ele tem outras características que quem às vezes não estuda, não lê a Bíblia, não vai saber. E só ouvir do outro quem é Deus para aquele outro não vai realmente lhe mostrar verdadeiramente quem é Deus. Eu não quero aqui, de antemão já falo, que eu não quero aqui ser a dona da verdade ou a pessoa que sabe e conhece plenamente quem é Deus, de maneira nenhuma.
Eu acho que eu tô numa caminhada onde cada vez mais eu preciso buscar para aprender mais. Agora, o que eu não posso, assim, deixar passar sem comentar é que tem pessoas que têm impressões de Deus que são totalmente erradas e que a gente não pode deixar que essas pessoas continuem tendo essa mesma impressão, porque isso traz um negativismo para a pessoa de Deus. Por exemplo, em um desses vídeos eu vi a pessoa dizer que Deus deu aquelas bênçãos todas e Deus tirou, e aí só aí quando Deus tirou aquelas bênçãos materiais da vida dela, foi que ela percebeu que tinha se afastado de Deus. E aí eu parei e pensei, não, Deus não faz isso. Deus, ele não dá e depois tira pra ver você quebrar a cara. Na verdade, são nossas escolhas que fazem com que a gente acabe quebrando a cara. Deus, a Bíblia é muito clara em dizer que o sol nasce para todos. Deus, ele abençoa a todos com a vida, com o ar que respiramos, com a oportunidade diária que temos de N coisas que aparecem em nossas vidas. E se você vai pegar aquilo e vai aproveitar, aí já é uma decisão, uma escolha sua. Não é Deus que abençoou e depois tirou. Então, assim, se você não for inteligente o bastante para andar com ele, ouvir a sua voz dizendo faça isso, não faça aquilo, a gente vai quebrar a cara. É como uma criança que tá ouvindo seu pai dizer não coloca o dedinho na tomada que vai tomar choque. E aí a gente vai testar para ver, entendeu? E aí vai lá e toma choque. Mas se você é um filho inteligente, você vai fazer o quê? Seja lá o que for choque, não é uma coisa boa, porque meu pai tá dizendo que não é pra eu fazer. Então eu não vou pôr meu dedinho. Na maioria das vezes a gente não faz isso. A gente prefere ir lá tomar o choquezinho, né? Aí depois diz, foi Deus que me deu essa cutucada aí pra eu aprender. Não, Deus, ele não queria que você passasse por isso. Deus, ele não queria que você perdesse a sua benção. Mas as nossas más escolhas nos levaram a isso. Por mais que eu acredite que seja muito importante você conhecer a palavra de Deus e que para isso muitas vezes é necessário um instrutor, alguém que conheça um pouco mais, você precisa andar com suas próprias pernas. É o que Pedro diz ali sobre o tomar leite, né? A gente fica tomando leite, ou seja, ouvindo de Deus por outras pessoas e parece que não quer crescer. A gente precisa desenvolver. A gente precisa buscar a Deus por nós mesmos e ler a Bíblia e compreender aquilo que Deus quer revelar pra gente. Então, muitas vezes, ao invés de ouvir aquele youtuber, aquela pessoa que às vezes nem tem um relacionamento de verdade com Deus, sabe, gente? Eu não tô querendo julgar ninguém dizendo que alguém tem ou que eu não tenho, eu não conheço, não faço parte da vida de ninguém. Eu tô dizendo que às vezes a gente olha pra pessoa, você pode olhar pra mim, por exemplo, e achar, nossa, ela tá falando de Deus, então ela tem uma super experiência com Deus, entendeu? E às vezes eu não tenho. Então, assim como isso pode acontecer comigo, o que eu estou propondo aqui a você é que você não acredite tão somente no que eu estou falando, mas que você faça prova de Deus. E fazer prova de Deus é você buscar a Deus na palavra, né? Ele diz que buscar-me-eis, me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, eu preciso buscar a Deus, ler a palavra para encontrá-lo ali e aí manter um relacionamento com ele. E aí sim eu vou conhecer a Deus. E não porque eu assisti fulaninha falar e fulaninha diz que Deus é assim e Deus é assim, porque eu acho que se Deus fosse assim, Deus seria massa. Complicado isso, a gente querer ter uma fé que não é nossa. A verdade... Gente, eu tava gravando vídeo, na hora a bateria acabou e agora eu tô aqui com o celular carregando e tentando aproveitar ainda a luz que tá vindo de lá de onde era a região que eu montei pra gravar, mas não dá pra extensão chegar lá, então eu vou continuar falando daqui. Então veja o que eu tô falando aqui, a ideia que eu quero passar é que você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer a Deus e ter o seu relacionamento com Deus. Não é o que eu falo de Deus que é real, porque às vezes são impressões minhas sobre Deus e o que eu queria que fosse. E muitas vezes a impressão que eu posso passar aqui de Deus é uma impressão incompleta ou até mesmo errada sobre Ele. Então a única fonte que nós temos acerca de quem é Deus, como é Deus, a sua vontade para a nossa vida, está na palavra dele. A gente precisa buscar mais na Bíblia sobre esse Deus que as pessoas tanto falam e que muitas vezes elas mal conhecem. Eu já ouvi tantas ideias loucas
sobre Deus espalhadas aí por pessoas que eu nem sei se realmente tem um relacionamento. Às vezes lê um versículo e acha que isso é suficiente para poder falar de Deus. Não, isso não é suficiente. Aliás, eu acho que nunca vai ser suficiente. Quanto mais a gente estudar de Deus, mais a gente vai precisar estudar, porque é um ser infinito para caber num ser finito como a gente é. Ao mesmo tempo, essas pessoas que estão ali falando de Deus de uma forma incrível e parece que é maravilhoso, elas estão tendo ações que não condizem, sabe? E a Bíblia, ela diz que é pelos frutos que a gente vai conhecer os falsos dos verdadeiros profetas. Então, assim, eu não quero dizer que eu não quero pregar uma perfeição irreal que não existe. Todo mundo erra, todo mundo vai errar. Mas tem situações que não são apropriadas, sabe, gente? Tem atitudes que não são apropriadas para alguém que é cristão, para alguém que segue o exemplo de Cristo. Tenha suas próprias experiências com Deus. Isso é muito importante, tá? Porque eu tô vendo, assim, multidões sendo levadas por heresias até, por caminhos que não levam para a luz, caminhos de trevas, caminhos de mal, do mal. Esses últimos dias surgiram muitos falsos profetas. A Bíblia, ela é clara e eu tenho visto cada vez mais de maneira real isso. Pode parecer que está falando de Deus, que está pregando de Deus, mas são palavras de engano, entendeu? Então não se deixe enganar, busque o Senhor, busque a palavra e ali você vai ter revelações do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então é isso, gente, um beijo. Desculpem aí, a gravação não tá tão perfeita, porque agora eu tive que gravar aqui assim, com a frontal, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado e entendido o meu vídeo, tá bom? Se você curtiu, dá aquele like, compartilha com os amigos que precisam ouvir isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima!